Chegou aos 30 e achou que a vida ia estar perfeita. Fazer sentido. Bem-vindo ao Pode 30 Mais. Onde a crise dos 30 é só o começo. Toda semana um papo reto, risadas e umas reflexões que batem diferente. Bora? Oi, gente! Esse é o Pode 30 Mais e eu sou a Mayla Fernandes. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que muita gente sonha: morar fora do país. Mas será que morar fora do país é um brunch de domingo ou um sotaque charmoso? Ou vem também com os boletos e em moeda estrangeira, hein? Vem com a gente no episódio de hoje: morar fora, expectativa versus realidade. E hoje comigo, esses convidados que são internacionais e maravilhosos: Caroline Molina, esteticista, especialista em cílios e sobrancelhas. E também o El Tavares, escritor, ator e engajador de colaboradores. Oi, gente! Ou eu deveria falar oi. Vamos falar oi. Português. Oi. Essa palavra eu ainda lembro em português. Gente, um clássico. O El acabou de falar um clássico de pessoas que moram fora. E depois, como é que fala essa palavra mesmo? Quando ficam anos, né? Fora. Nossa, super. Eu tava pensando sobre exatamente isso. Antes de aprender outra língua e tudo mais, eu falava, nossa, mas que pessoa exibida. Algo assim, né? Nesse sentido. Uhum. E aí o que eu percebi é que quando a gente está aprendendo uma nova língua, você aprende também cultura. E quando você fala demais sobre um determinado contexto, o português ou a língua nativa, ela se torna um pouquinho mais fraca. Então, se eu falo muito sobre o mesmo assunto, eu acabo esquecendo as palavras em português. Aí eu me tornei essa pessoa que eu achava exibida no começo. Nossa, eu concordo 100%. 100%. Eu também tinha exatamente a mesma impressão de, essa pessoa tá se achando, não sei o quê. Mas hoje, vem um branco assim, eu tô falando, o raciocínio, eu falo, amiga, como é que é mesmo aquilo que a gente sempre falava? Como é que é? Porque não chega a palavra, parece que tá na ponta da língua, mas não sai. Eu não sei se você teve essa fase, Carol. Há uns 3, 4 meses atrás, eu me senti um completo incompetente. Porque tinha alguns contextos na nova língua, no inglês, que eu não conseguia falar e eu não conseguia mais estabelecer uma correta conexão com a minha mãe, que tem um português mais simples. Mas me dá um exemplo. Falar de tempero, de receita, que é o que eu converso com a minha mãe. Eu não tinha mais essa competência. Eu esquecia todos os nomes dos temperos em português. Meu, eu acho que sim. Acho que comigo também aconteceu algumas coisas parecidas. Mas principalmente quando eu tô falando, às vezes, palavras até simples, sabe? Tipo, eu quero abrir um business. Eu quero fazer, dar um upgrade nas minhas coisas. Sabe? Aí minha mãe, tipo, Ela não sabe o que é, tipo, business, upgrade. Entendeu? E é engraçado isso mesmo, mas eu acho que talvez por eu ter muitas pessoas perto de mim que agora moram em outros países, agora eu acredito que realmente não é mesmo uma coisa meio de narizinho em pé, falar, como é que é a palavra mesmo? Porque eu tenho uma grande amiga, né, que é a Verena Cervera, que tá morando na Espanha, e muitas vezes ela fala comigo, daqui a pouco ela tá falando em espanhol. Desculpa! E é realmente totalmente natural. Chegar nessa fase de esquecer as palavras, a gente não pode esquecer do perrengue que foi chegar aqui. Aprender essas palavras, aquele tempo verbal. Nossa, pior parte. Para vocês se apresentarem aí para nossa audiência, eu queria que vocês falassem o país que vocês moram atualmente e há quanto tempo vocês estão aí, né? Well, começa. Ok, eu ia tentar ser mais cavalheiro. Vamos lá. Eu estou na Irlanda, moro exatamente em Dublin. Ainda não tive a oportunidade de conhecer outras cidades aqui. Eu vim para cá 2 anos e eu não tinha pretensão nenhuma de morar ou viver fora do Brasil. Eu vim para cá para aprender inglês. Chegando aqui, me apaixonei pela questão de cultura do país. Eu gosto de clima frio. E o irlandês, né, o povo daqui, é um pessoal muito, muito amigável. Amigável do tipo, você tá passando na rua, a pessoa nunca te viu na vida, fala, nossa, mas o clima tá maravilhoso hoje. Aí ela tá falando comigo? Certeza? Sim, e um sorriso gigantesco, e um sorriso gigante, e tava falando comigo. Então já tô 2 anos, e é isso, Irlanda. Então vamos lá. Eu estou no Canadá
Não, eu acho que, pelo que o El tá falando, a cultura pode ser parecida. As pessoas aqui também são muito amigáveis. Ninguém passa do seu lado sem falar um bom dia, ou falar sobre o clima, ou falar alguma coisa. Gostei da sua blusa, olha que linda a sua unha. Tem muita questão, assim, parecida com o Brasil, nesse quesito das pessoas serem mais amigáveis. Eu também tive experiência nos Estados Unidos e foi uma experiência completamente diferente. As pessoas de lá não são assim. Aqui no Canadá, eu já percebo as pessoas mais dando welcome pra você, sabe? Você ser bem-vinda no país deles. E eu senti isso, que eu fui recebida de braços abertos. Já fazem 3 anos que eu tô aqui. Vim aqui pra estudar, mas eu já vim com a intenção de ficar, porque eu tive uma experiência no passado nos Estados Unidos. Eu morei lá 1 ano, em 2016, e eu amei a experiência. Por mais que as pessoas não eram tão amigáveis, mas eu amei a experiência, eu queria voltar, só que os Estados Unidos não era uma opção, porque, enfim, né, é difícil você fazer a imigração pra lá, e o Canadá já é mais aberto aos imigrantes, então por isso eu decidi ir pra cá. Eu falei, por que não o Canadá? O Canadá é tão perto, e acabei que hoje eu gosto mais do Canadá do que de lá. Ai, gente, entrando um pouquinho nesse lance das motivações, que vocês já começaram a falar um pouquinho também aí nessa introdução, muitas pessoas já tiveram essa vontade, né, ou esse sonho. Até a Carol tava recentemente no Brasil, ela veio fazer uma visita, né, e nós nos vimos. Eu até comentei com ela, nossa, eu lembro algumas vezes que eu já até falei assim, eu quero ir pra outro país, conhecer, ou até mesmo estudar, mas eu acabei que nunca fiz isso, assim, né, muito por coisas burocráticas, pelo preço que é isso também, né? Mas também porque sempre tem outras prioridades. E aí, qual que é a minha pergunta aqui? O que foi que motivou e que trouxe, assim, colocou isso numa prioridade pra vocês, assim, total, a ponto de vocês deixarem aqui o nosso paizinho, irem de mala e cuia pra outro lugar? Como que vocês chegaram até essa decisão, assim? No meu caso, foi uma opção quase que forçada. Eu trabalhava numa empresa há uns 7 anos, e quando você tem um grande relacionamento com uma empresa, você fala, eu vou ficar aqui até me aposentar ou algo do tipo. Chegou dezembro, bati 120% das metas, parabéns, você é excelente. Chegou fevereiro, eles falaram, não precisamos mais de você. Chutaram. Aí o mercado, foi assim. Simples dessa forma, não precisamos mais do seu cargo. Aí eu comecei a procurar novas vagas de emprego, tudo mais, e aí já não sei agora como que tá a questão de mercado de trabalho no Brasil, mas naquela época era para fazer a mesma coisa, 50% do salário. Só 50% para fazer a mesma coisa. Eu falei, não tem cabimento um negócio desse. E aí precisava do inglês fluente. Eu já tinha feito aula toda a minha vida, tudo mais. Eu falei, não, eu preciso de um tratamento de choque. Eu preciso aprender realmente, né, na prática ali. E aí peguei o dinheiro de rescisão, de tudo mais, e falei, vou fazer intercâmbio. Então o plano era para ser 6 meses. Aí as coisas mudaram no decorrer, né? Falei, é por aqui mesmo que eu vou ficar. Até porque os 40 já tava batendo. Falei, eu não vou ter outra oportunidade. Foi quando eu decidi ficar na Irlanda. Eu não sei se a questão na Europa é mais fácil nesse quesito de você conseguir um emprego e fazer a mudança e tudo mais. Agora, quando se trata de Estados Unidos, Canadá, já é um pouco mais complexo. Eu fui para lá nos Estados Unidos a primeira vez para ter uma experiência, para aprender o inglês, e a minha intenção era voltar. E eu voltei mesmo porque eu não tinha como ficar. Até teria como eu me virar, mas eu pensei melhor, achei melhor voltar. E eu já estava com o meu marido, que era meu namorado. Então a gente falou, vamos fazer o planejamento direito e você vem e volta para cá, a gente faz o planejamento. Então, no meu caso, foi bem profissional também, sabe? Só que a gente não conseguiu um emprego assim, vou aplicar, se chamar eu vou. A gente teve que ir por um outro caminho. Então, mas assim, respondendo a pergunta da dona Mayla, a motivação mesmo é a questão assim, no Brasil a minha vida era muito complicada em questão de você fazer o que você gosta, fazer dinheiro
e ter o poder de compra, sabe? Era muito difícil para mim. Eu tinha meu business como designer de sobrancelha, fazia micropigmentação. E tinha mês que, sei lá, meu aluguel era R$1.000. Meu mês fechava 1.500, 2.000. Ou seja, eu pagava 1.000 de aluguel e o restante era, às vezes, o que eu pagava de cartão de crédito, eu lucrava muito pouco. E então, essa questão profissional para mim foi muito forte. Eu queria ter esse poder de compra, queria poder ser valorizada profissionalmente, poder abrir um negócio e ser valorizada, poder fazer mais dinheiro e poder ir numa loja e não ter que ficar pensando, não, eu não posso comprar esse mês, porque esse mês eu já tenho coisa para comprar, eu já tenho uma outra prioridade. Então, quando eu tive esse prazer, né, de você ir para fora e ter esse poder de compra, é incrível. Então, assim, eu acho que, não sei se é um pouco de ambição da minha parte, mas, assim, isso é incrível de você poder ir na loja e poder ir no Walmart e você comprar o que você quiser, entendeu? Aqui, eu não sou rica, eu ganho, assim, o salário mínimo, praticamente, assim, eu ganho um pouco a mais porque aqui a gente tem a gorjeta, né? Acho que na Irlanda deve ter também. Depois você me fala sobre isso, mas aqui eu tenho gorjeta, então, assim, a gorjeta, às vezes, bate quase 50% do meu salário. Então, assim, é muito bom você poder ir no Walmart, você fazer a compra, você comprar o que você quiser, não ficar com vontade de você falar, eu quero, sei lá, fazer os meus cílios, eu quero ir no cabeleireiro, eu quero comprar uma roupa, eu quero... É óbvio, assim, não tô ostentando, né? Não vou lá e comprar um carro. Essas pequenas coisas que eu, infelizmente, não tive no Brasil. Especialmente em São Paulo. Eu amo São Paulo. Amo o Brasil, mas, infelizmente, era muito difícil. Então, eu acho que foi bem esse quesito de profissionalismo mesmo e ser valorizada. Atualmente, o Brasil tá com uma economia bem difícil. Sempre foi difícil, né? Eu e a Molina, nós viemos do interior de São Paulo, né? E já é um choque vir para São Paulo, porque a especulação imobiliária, enfim, todas as questões aqui de São Paulo, de que, por um lado, é muito bom, que você realmente tem várias oportunidades, né? No interior, nunca conseguiria fazer as coisas que eu faço aqui, né? Principalmente pela minha área, ser muito artística. Mas, assim, gente, você pagar um aluguel que cada vez aumenta mais e num cubículo, né? Muitas vezes, como já aconteceu, de eu morar em uma kitnet na Liberdade que custava, sei lá, o valor de uma casa enorme no interior, assim, sabe? Só que o que acontece aqui no Brasil, que você precisa se planejar muitos anos, muito pra ter as coisas, e sempre tem que pensar mesmo. Não tá fácil, gente, ir no mercado, comprar 3 coisinhas e sair lá com uma conta de R$200. E quem tá no Brasil sabe como é. Tipo assim, que isso? E a gente não tá falando de pagar em euro, não, pagar em dólar, em moeda canadense, não, a gente tá falando, queridos e queridas, do real mesmo. Então, assim, não é fácil. Então, realmente, eu entendo vocês, assim, nesse sentido, né, dessas oportunidades, sabe, viver com qualidade, viver com poder de compra, maravilhoso. E pensando nesse processo de preparação, assim, como que foi pra vocês se prepararem pra ir? A Carol tava falando que ela veio, né, com agora o esposo dela, mas antes era namorada e tal, e eles se prepararam bastante, porque eu acompanhei um pouco. Já o El realmente foi uma coisa, de repente, ele tava lá. Foi muito louco, porque ele nem avisou nada. De repente, o El está em outro país. Eu pensei até que fosse uma coisa... só foi visitar e tal, só foi conhecer, né? Uma semana tá de volta, daqui a pouco não sai de lá no Instagram. Não vai embora nunca, né? Você tá aí, amigo? Meu Deus. Como é que foi pra vocês? Tá, um pouquinho diferente da Carol. Eu não tive tanto tempo, porque eu não estava no mercado de trabalho e eu precisava voltar a ganhar dinheiro, de alguma forma. Então, antes de decidir pelo intercâmbio, eu procurei quais os países que eu poderia aprender inglês. Ok, Estados Unidos poderia ser uma opção. Canadá era a minha primeira opção, de verdade. Mas aí já me bateu aquele grande não, ou vai ter que esperar muito pela questão do visto. Segunda questão, no Canadá, estudante de inglês não pode trabalhar. Falei, tá, vamos procurar opções. Tem a opção Irlanda, que é, vamos dizer assim, a primeira, e pra gente que é brasileiro, pode vir pra Irlanda
ou para qualquer país da União Europeia, passar 6 meses somente com o nosso passaporte, não precisamos de visto. Então, o segundo país na minha opção seria Malta, mas como, né, todo pobre, Malta só permite estudante de inglês. Eu vou colocar aqui, enfatizar bastante inglês, porque se você vier para qualquer desses países fazer faculdade, você já pode trabalhar. Essa é a diferença. Só que aí a questão do curso é, né, 6 mil euros para cima e se vira para fazer a conta. Então, para estudar inglês, que era a minha intenção. Malta permite, mas estudante de inglês só pode trabalhar depois de 3 meses. E tem as outras 2 opções, que é Austrália e Nova Zelândia, que exigem visto. Tem que ter visto. E outra coisa na Nova Zelândia e Austrália é que eu ia gastar metade do que eu gastei aqui no curso na passagem. Muito mais caro para chegar lá. E bem mais longe. Justificado, né? O preço e todas as opções. Usar mais. Exato. Então, Irlanda acabou sendo a primeira. Não foi assim porque a melhor. Não foi assim porque eu amava ou porque eu achava o país lá. Não foi isso. Para brasileiro e na situação que eu me encontrava, era a melhor opção. Então, não sei qual foi a época que você procurou, mas aqui no Canadá, hoje a regra mudou, mas sempre foi que, assim, o estudante, ele pode trabalhar part-time, né, que é meio período, 20 horas semanais, e aí o que acontece que é diferente dos Estados Unidos, que é por isso que a gente escolheu o Canadá, é que o seu parceiro pode trabalhar período integral, né, no caso, eu vim casada, e aí a gente fez esse plano. Quem tem condições de ganhar mais? E quem tiver condições de ganhar mais vai ser a pessoa que vai trabalhar período integral. Então, eu, obviamente, saí Já saiu da opção, né? da opção, né? Porque, assim... Com todo respeito. Com todo respeito. Mas, assim, a estética é muito bom, só que TI é muito mais, entendeu? Então, assim, e como que funciona, não sei como que é na Irlanda. O meu, na verdade, eu tenho mais flexibilidade, eu posso trabalhar, assim, de acordo com clientela. E, assim, a faculdade não é assim igual no Brasil, que é só período noturno, por exemplo, só diurno. É assim, tipo, um dia aula de manhã, um dia à tarde, um dia à noite, você tem que se virar, entendeu? Então, assim... É muito louco. Às vezes eu ia na faculdade, sei lá, segunda de manhã, terça tarde, quarta, quinta à noite. Aí sexta-feira eu tinha aula manhã e noite. Tipo, como que você vai... É difícil você trabalhar dessa forma, mas com a estética, graças a Deus, deu certo. Porque aí eu conseguia trocar os meus horários, entendeu? Eu encontrei um salão que me contratou dessa forma, que conseguia flexibilizar de acordo com os meus horários da escola. Então, esse foi o caminho que nós escolhemos, foi através do college. Então, eu vim pra cá, podia trabalhar part-time e meu marido full-time. Então, ele que meio que sustentava a gente até eu poder terminar o college, ou no momento de verão, que eu podia trabalhar período integral, ou nas horas vagas, que eu podia fazer um pouco mais de dinheiro. Mas foi, na verdade, essa opção, que aí depois do college eles te dão permissão de mais 3 anos para ficar até você conseguir a permanência. Por isso que o Canadá foi a minha escolha, porque os Estados Unidos, por exemplo, você não pode levar o parceiro tem que estudar também, aí quem que vai pagar os boletos? Trabalhando meio período. Assim, eu falei, cara, esses Estados Unidos aí tá de brincadeira, né? Porque como é que eu vou, quem que vai pagar os boletos? Por isso que a gente falou, não, vamos pro Canadá. Aproveitando isso dos boletos, né? não só de alegria e risos se vive, né? O imigrante. Me conte aí um pouquinho, como que foi a expectativa de vocês? Vocês criaram muita expectativa ou vocês já foram mais pé no chão? Assim, a gente tem esse lance também, como nós já somos mais 30, né? Já somos mais velhos. Nós temos, sim, apesar de criar aquelas expectativas, a Carol acho que foi um pouquinho antes dos 30, mas ela fez 30 lá, né? Mas mesmo assim, já tem essa bagagem ali, depois dos 28, 29, a gente já fica mais espertinho, né? Como que foi a expectativa de vocês dessa mudança para esse novo país? Eu trabalhava com TI no Brasil, não exatamente antes, mas tinha certa experiência, e eu pensei, não, vou chegar na Europa e vou ser o Arrasando!
A primeira coisa, europeu não pega, eles não correm risco com imigrante, eles não correm risco com gente que é de fora. Se a pessoa vem pra cá e nunca trabalhou pra fora, zero chance. As empresas daqui, elas preferem não ter o colaborador ou ficar procurando mais tempo do que elas pegarem alguém que precisa dar visto, que precisa pagar mais e correr o risco da pessoa não ser tão boa assim. Então, independente da formação. TI aqui, não. Inclusive para as pessoas que vêm para cá para fazer faculdades. E como eu vim aqui para aprender inglês, eu falei, olha, mesmo se eu pegue um trabalho de informática na área de TI, não vai ser exatamente o que eu estou precisando. Eu preciso conversar, eu preciso aprimorar. Eu queria alguma coisa na parte ali de... como garçom, algo desse tipo, para conversar bastante. E a segunda opção seria cuidar de idosos. E aí esse trabalho pegou meu coração. Depois de algum tempo eu falava, eu nasci para isso. O cuidar de idosos aqui não é igual no Brasil, que você tem um shift aí de 12 horas, fica lá só com um cliente e só com uma pessoa e se mata. Não, aqui é um pouquinho mais trabalhoso para quem é cuidador de idoso. Eu tenho lá a minha escala e eu tenho, por exemplo, 8 clientes no dia. Então, das 9 às 10 eu estou numa casa, das 10 às 11 eu vou para outro, das 11... É mais um auxílio a eles. Não é aquela dedicação total a você. É mais um auxílio. Sei lá, se vai no primeiro, você pode ajudar a trocar uma fralda, faz um chá, vai embora. No outro, você faz companhia, pergunta se tomou um medicamento, dá aquela conversada e vai embora. Esse é o trabalho do cuidador de idoso aqui. Nossa, legal. É diferente. E a minha expectativa era trabalhar muito, mas eu não pude, porque também tem a regra das 20 horas. Estudante aqui de inglês só pode trabalhar 20 horas se estiver fazendo faculdade, no período da faculdade só 20 horas também. Ah, entendi. Aí você, nisso acabou que a expectativa realmente deu uma decaída. Mas você já foi bem pé no chão, viu? Só trabalhar, tá ótimo. Muito trabalhador. Eu acredito que uns 50 dias para eu começar a trabalhar. Nossa, como cuidador. Amigo. E parceiro? Bate, né? Porque você vem com dinheiro, mas não é o dinheiro para ficar os 6 meses. E gastando em euro e pagando aluguel. Não, mas o que a Carol falou sobre o poder de compra é incrível. Depois que começa a ganhar dinheiro, exatamente. Volta com a sacola cheia do mercado de tudo que você quer. Assim, não é porque a gente é rico ou nada, mas é porque as coisas não é absurdo de caro, as coisas são justas, entendeu? Quando as pessoas, você vai pro Brasil e aí a pessoa fala, eu ganho R$2.000, eu não consigo nada. Tá, eu ganho $2.000, mas $2.000 eu consigo fazer muito mais coisa, entendeu? Eu consigo ir no mercado, eu consigo comprar um monte de coisa, eu consigo voltar com meu carrinho cheio, entendeu? Eu tenho um bom exemplo. Aqui na Irlanda, até ano passado, a Irlanda tinha, ou tem, o terceiro maior salário mínimo da Europa. O salário mínimo aqui não é definido por mês, é por hora trabalhada. Não existe essa de salário por mês. É igual aqui. Exato, ou você ganha por ano, mas no fim das contas é tudo por hora. Então, só para vocês terem uma ideia, hora mínima aqui, a pessoa que, vou colocar aqui, salário mínimo, alguém cleaner, limpador, faxineiro, de prédio e tudo mais. O mínimo que essa pessoa ganha por hora são 12,50 de euro. 12. Se ela vai no mercado para comprar iogurte grego, 1 quilo de iogurte grego custam 2 euros. Aí se essa mesma pessoa quer comprar uma TV mais ou menos aqui são 300 euros. No final do mês ela vai ganhar 1.800 mais ou menos, então ela consegue, não afeta tanto assim o orçamento. Já no Brasil é completamente inverso. É igual comprar um iPhone. Você consegue facilmente ir no mercado, lá na Apple, comprar um iPhone por $600. Só que aí tem gente que fala, mas $600 convertido em reais vai dar não sei quanto. Não, mas peraí, você não converte. Se eu ganho em dólar, eu tenho lá a minha conta em dólar. É como se fosse, você ganhasse 2.000, é R$600 do seu dinheiro. Eu $2.000 é $600 do meu dinheiro, entendeu? Então, assim, esse poder de compra, a gente consegue fazer isso. Eu consigo ir lá e comprar um iPhone se eu quiser. Agora vai no Brasil, você ganha R$2.000, você consegue comprar um iPhone por 10 mil? Gente, jamais. Você fica a vida inteira.
Exatamente. Eu vou trocar o meu agora em julho, vocês não sabem a programação que eu fiz pra conseguir trocar o meu. Que eu vou ter que trocar, na verdade, não é nem que eu queria, estou precisando trocar. Mas Você tem que parar, você tem que falar assim, hoje eu não, esse mês eu não vou sair pra comer hambúrguer com meu marido, meu namorado, minha namorada, não vou, porque eu tô pensando em comprar um iPhone. Aqui você não tem essa. Aqui você não... Gente, é considerado aqui classe pobre, tá? A gente é pobre aqui, a gente consegue comprar um iPhone. Então, as classes aqui são diferentes. Se você parar pra pensar numa classe alta aqui, você vê os caras andando com Mercedes. Não, nem isso. Acho que até a classe pobre consegue comprar Mercedes, eu acho. De usados aqui, você pode comprar o que você quiser. Não ter... É outra história. Mas e você, Ká? Como é que foram essas expectativas e como é que elas atenderam aí? Eu acho que sim, eu já vim mais preparada, porque como eu tive a experiência nos Estados Unidos, então assim, eu acho que o meu choque cultural já foi lá, né? Eu saí do interior, fui para os Estados Unidos, então essa foi um choque muito grande. A questão de aprendizado da língua, eu passei muito perrengue, eu não falava a língua direito, eu falei um monte de coisa errada, muita coisa errada, já riram muito da minha cara. Nesse ano que eu fiquei lá, foi o meu choque mesmo. Então, quando eu voltei embora pro Brasil, que eu falei, cara, eu não quero isso aqui, eu quero lá, entendeu? Porque, por vários motivos. Então, quando a gente veio pra cá, o nosso planejamento foi de anos, porque assim, pra você entrar num college aqui como eu vim, são anos de planejamento, muito dinheiro envolvido, contanto que a gente ficou anos e anos não indo pra eventos. A gente não ia para os eventos, não saía para comer fora em São Paulo. A gente falava, não, vamos ficar, vamos guardar dinheiro. Vamos fazer festa? Não vamos fazer festa, vamos segurar. Vamos fazer isso, vamos comprar uma roupa? Não vamos guardar porque eu quero ir pro Canadá. Então a gente ficou anos nesse planejamento, porque a gente já sabia que esse plano Canadá ia ser assim, certeiro. Então ele também já teve essa experiência fora do país. Então, para nós dois, a nossa clareza do que a gente queria pro futuro não tinha dúvidas. Então, pra gente, não foi tanto. A gente ficou surpreendido, na verdade, da diferença que é Estados Unidos e Canadá. Porque Canadá as pessoas são mais abertas e assim, são um pouco mais parecidos com a cultura do Brasil. Até essa questão de falar não. Você vai me contar como que é na Irlanda, mas aqui as pessoas... É igual brasileiro, cara, eu não sei. Eles dão volta por falar não, fala não. Entendeu? É igualzinho brasileiro. Nos Estados Unidos já percebi diferente, eles falam não na cara. Tipo, você quer ir amanhã almoçar comigo? Ai, não, obrigada. Aqui não, aqui eles falam, ai, não, manda mensagem pra mim, a gente vamos conversar, tal, não sei o quê. E às vezes não te responde pra não falar não, entendeu? Então, tem muita questão parecida do Brasil. Então, assim, acho que sim, atingiu as minhas expectativas, nossas expectativas, e a gente não veio pra cá pra voltar embora. A gente veio já com a cabeça certa de tipo assim, e o puta dinheiro que a gente investiu, a gente não tinha opção de voltar embora. A gente vendeu tudo que a gente tinha no Brasil. Carro, investimento, a gente tirou tudo, a gente zerou a nossa conta. Então, assim, não tinha opção de voltar embora. Não tinha plano B. O plano B é aqui, tinha que dar certo. A gente tinha que fazer dar certo. No começo foi difícil, mas depois as coisas começaram a se estabilizar e hoje só sucesso. E teve alguma coisa da cultura local? Vocês já falaram que... Vocês já começaram a falar um pouco aí sobre a cultura local de vocês, que as pessoas são muito gentis, né? E tem essa troca legal. Mas o que foi aí mais surpreendente da cultura deles? Que era até inesperado, mesmo nas pesquisas de vocês antes e tal. Tem alguma coisa que chamou a atenção? Foi impactante? O tanto que esse povo bebe. Mentira, amigo! Passada! Bebem. Eu, assim, vou aqui chutar os motivos, né? Beber e fumar, né? Cigarro aqui é um absurdo de caro. Vamos converter um maço de cigarro aqui são R$100. Quem quiser. Já convertido em euro? Não, em euro dá 20 euros. Nossa, é caro. É muito caro, mas é porque o governo, ele taxa, né, bastante os produtos que são, que causam dano. Por exemplo, a Coca clássica com açúcar é mais cara que a Coca zero. Amém! Aqui é o contrário do Brasil, não tem lógica nenhuma. Por exemplo, o amendoim com sal, ele é mais caro do que o amendoim sem sal. Então...
É bem, bem engraçado isso. Mas o que me surpreendeu mesmo é o tanto que mesmo assim as pessoas fumam e as pessoas bebem aqui cerveja. Mesmo não ser incentivado. Gente, não. Ser humano é uma coisa louca mesmo. É legal que eles se preocupam aí com a saúde do ser humano, né? Porque aqui não é assim, não. A Coca normal é mais barata que a Coca Zero. E se você vai no fast food, é muito mais barato do que você comer uma coisa melhorzinha, entendeu? Então, tipo assim, se você quer comer a carne orgânica aqui, é o dobro, se não é o triplo do valor. Porque a carne orgânica, uma coisa que eu quero muito falar aqui, assim, o choque pra mim também é a questão da comida. Não sei como foi pro Well. Porque, assim, a comida aqui pra mim foi um tremendo desafio. Assim, eu tive muito problema de estômago, dificuldade com a água. Foi muito difícil. Até que esse ano passado, eu fui na médica. Eu finalmente falei, não, eu vou nessa médica, eu não sei como é que chama no Brasil, a naturopath. É tipo medicina interativa? Como é que chama aí no Brasil? Você sabe, Well? Não, continua. Não. Bom, enfim. Talvez a gente entenda e consiga achar um sinônimo. É que ela assim, ela trabalha com coisas naturais, entendeu? Então você vai tratar você de forma natural. Porque eu cansei de ir no médico e eles me colocavam no omeprazol. Tipo, não é estresse, honey, mas no omeprazol. E aí eu falei, não, eu vou nessa naturopath e vou ver o que ela quer. E aí ela me falou tanta coisa, cara, que eu falei, faz sentido. Porque no Brasil, o Brasil alimentam a vaca com mato, certo? Que é o jeito certo, mato, capim. E é a forma natural, né? O país é quente, etc. Aqui, a vaca é alimentada com ração, com milho, com porcaria, resto de comida. Então é essa carne que a gente tá comendo. E essa carne tava me fazendo mal, entendeu? Então aí ela falou pra mim, quando você vai no mercado, você não vai comprar a carne que você vê lá exposta, você vai comprar carne orgânica, que tá escrito grass-fed, que é, tipo, foi alimentada com mato. Uhum. E aí, depois que eu fiz essa troca, minha vida mudou completamente. Então, assim, pra você ver, né? Mas a questão de valores... Se o governo, sei lá, se preocupasse mais com a gente, essa daí do grass-fed seria mais barato do que a outra. Porque a outra, eu não sei, né? Os canadenses cresceram desse jeito. Então, pra eles não tem problema nenhum. Mas e pra gente brasileiro? E eu comecei a desenvolver uma síndrome do intestino irritado, entendeu? Então, assim, eu tenho que ir pra carne orgânica, que às vezes eu pago do dobro ou triplo do valor. Infelizmente. Eu também tenho sérios problemas de estômago. E pra gente que tem esses problemas de estômago, a carne em si, ela já é um grande problema, porque ela demora pra ser digerida, né? Então imagine mesmo você que foi aqui criadinha. A melhor carne do mundo, quase, porque essa é uma das qualidades do Brasil, né? Inclusive, a que a gente come no Brasil geralmente não é a melhor que fica pra gente, porque a exportada é a melhor, né? Se vocês conseguem comprar essa também, porque não é barato, né? Por conta de todos os impostos e, enfim, transporte. E aí, o El também ia falar sobre a comida. Só por curiosidade também, o El, porque como a nossa gastronomia é muito boa também, antes de eu ir pra próxima, eu quero saber aí, de Dublin, como é que é? Desculpe os ingleses, mas gastronomia inglesa não é tão boa assim. O prato principal aqui é batata frita e peixe frito, e esse é o principal. Aqui eu sou um pouquinho mais, vamos dizer assim, mimado, porque a Irlanda produz carne bovina, de ovelha, e tem uns pescados e exporta para toda a Europa, inclusive porco e tudo mais. E é bem rigoroso, né, a questão de qualidade. Eu nunca nem vi aqui a questão de carne orgânica. Eu só sei que carne de ovelha, quem gosta, é caro. De qualquer forma, em qualquer lugar vai ser caro. Mas carne de porco aqui é mais baratinha. E a carne bovina acaba sendo caro. Mas frango é barato também. E o pessoal come até. Então você não teve... Mas você teve problema, assim, de se adaptar ou foi tranquilo pra você? Foi tranquilo, até porque, assim, questão de comida, aqui tem uma grande comunidade brasileira. Tem mais de 60 mil brasileiros. Então, em alguns mercados locais aqui, grande rede de mercado, vamos colocar se fosse um Extras em São Paulo, eles têm produto brasileiro. É como se, tipo,
Alguém da Irlanda vai lá e vai encontrar produtos específicos lá. Por exemplo, eu acho farinha de cuscuz nesses lugares. Sonho! Eu acho café pilão nesses lugares. Para comer... para a comunidade brasileira. E aqui a Irlanda já é um país multicultural e pode-se dizer internacional, né? Aqui tem bastante indiano, bastante chineses. Então tem mercado tem mercados específicos, a gente consegue encontrar produtos. Então, assim, questão de falta de alguma coisa do Brasil, não. Aqui não tem goiaba, mas eu não sou fã de goiaba. Então. E aqui é muito difícil, pelo menos onde eu tô, né? Mas se você for pra uma cidade maior, tipo Toronto, Montreal, você até acha, tipo, restaurante brasileiro, churrascaria e tal. Mas aonde eu tô, que é uma cidade média, né? 150 mil habitantes, não tem nada do Brasil. Totalmente nada. Eu tô na capital do país, então... Nossa, sonho! Outra coisa, apesar de ter restaurante brasileiro aqui, a comida nunca vai chegar nem 40% do que é um PF em São Paulo. Nossa! Nunca. Delícia! E entrando nisso já, então, qual é o ponto negativo da mudança do país? Tem muitas positivas, né? Vocês já citaram várias que nós conseguimos perceber aí. Mas qual que é a negativa? Qual que foi a negativa para vocês? E tem alguma diferença entre, vamos ver se tem, né? Entre Canadá e Dublin. Tá, vamos lá. Primeira delas, não pode ter na lista ficar doente. Dublin, porque aqui tem sistema de saúde gratuito, mas eu não tenho uma coisa... eu não tenho um documento chamado cidadania irlandesa, então não é gratuito para mim. Eu entendi. Se ficar doente, vai pagar ou seguro, ou se vai no médico. Eles têm o GP, como se fosse clínico geral da família, você tem que pagar por cada consulta que faz. Agradeço bastante, não fiquei doente nesses 2 anos, não pretendo ficar, não está no meu cedo. A gente acontece, né? Mas podemos sim, né? Mantendo a saúde em dia, comendo bem. Comer bem, exercitando, é isso que eu ia falar. Fazendo tudo que... E mente fechada ali, ó. Aqui nada entrará. Nem o vírus, nem o germe. Mas continua, desculpa. Imagina, ser positivo é a chave. E outra coisa, tem bastante notícias, tudo mais, tem um grupo bem específico que não gosta de imigrantes. Não é porque eles não gostam de brasileiros, eles não gostam de imigrantes. É o tipo de gente que cresceu em lugares mais pobres. Na maior parte das vezes eles são subsidiados pelo governo desde que nasceram. E aí eles tem alguns ataques a entregadores e tudo mais. Vocês estão roubando os nossos empregos. Aí eles vão lá para um centro social e aí oferecem o emprego de entregador. Não quero. E aí a Irlanda ela é muito branda ou nula, eu vou dizer bem isso, em questão de punição de menores. Por exemplo, se alguém menor, agredir verbalmente alguém, você vai na polícia e ele fala, tá, ele é menor, não tem nada que fazer. É meio... Que bom, é terrível. Nada. Nada. Se ele não causar dano, se o menor não causar dano, até mesmo quando causa, assim, sei lá, se roubar uma bicicleta elétrica, roubar alguma coisa, era menor. Não sei, eu acho que ponto mais que me deixa mais frustrado, mas ao mesmo tempo fico mais tranquilo, que são casos bem isolados. A mídia vai pegar ali, sei lá, casos de 3 meses, pega 2 casos, aí publica e parece que o país está em um caos. E não é dessa forma, não é desse jeito. Eu acho que pra mim, ponto negativo é você estar longe da família, né? Eu acho que também, não sei se pro El, assim, a família é um ponto que pega pra mim. Assim, eu tenho medo só se acontece alguma coisa e eu precisar sair na emergência, e às vezes não dá tempo de chegar, entendeu? Esse acho que é o meu maior medo e é um ponto negativo. A comida, certamente, tá na minha lista. Assim, eu fui pro Brasil, foi a melhor coisa, eu comi... Nossa, todas as minhas intolerâncias que eu tenho aqui, eu tive absolutamente nada no Brasil. Tipo, eu pude... Sabe, a intolerância à lactose, a glúten, essas coisas, eu não tive nada. Eu simplesmente comi de tudo, não tive problema.
Então a comida é um ponto negativo. E também a questão de isso que o El tá falando, de ter as pessoas, né, uns casos isolados, né? Claro que tem também no Canadá, mas é muito pouco, assim, muito pouco. Acho que se eu vi uma pessoa ou outra aqui foi muito, mas no geral as pessoas são bem abertas aos imigrantes, eles são bem pacientes, isso que ajudou o meu inglês a avançar muito, muito mais rápido também, porque nos Estados Unidos eu lembro que as pessoas não tinham muito paciência comigo, sabe? Tipo, às vezes eu tentava falar alguma coisa, eu lembro que no bar eu fui tentar fazer um pedido, assim, aí o cara falou assim, se você não falar o que você quer, eu não vou saber. E tipo, ele foi muito grosso comigo. Aqui não, eu percebo que eles ajudam você, tipo assim, você quer dizer isso? Ah, tá bom, tá. Eles não te corrigem, mas eles repetem da maneira correta, que aí dessa forma, eu vejo isso daí uma oportunidade para você crescer, uma oportunidade para você aprimorar o seu inglês. Então, assim, eu adoro, que aí quando a pessoa fala isso, fala, eu tava falando errado, então, o jeito certo de falar é assim. Então, eles são bem, assim, receptivos, eu gosto muito disso aqui. Então, isso não seria um ponto negativo. Mas, eu acho que o maior ponto negativo pra mim é isso daí, é comida e família. Uhum. E pensando assim no futuro, a Carol já disse que não tem vontade nenhuma de voltar pro Brasil, né? Que os próximos planos dela é continuar a construir, né, a vida fora do país. E você, Well, como é que é pra você isso? Assim como não ficar doente, voltar pro Brasil também não tá. Não tá nos seus planos, não? Não. Maravilhosos. Eu tô, como eu disse, tenho visto de trabalho, aí tem que ficar aí por 5 anos, né? E aí consegue a cidadania europeia, mas eu não vou fazer como muitos, eu sou irlandês e brasileiro junto. Não, eu sou brasileiro e consegui alguma coisa. Exatamente. Os planos. Exato. Mas definitivamente voltar pro Brasil não faz parte dos meus planos. Por questão de clima, por questão de injustiça, uma série de fatores. Amo o Brasil para visitar. Uhum. Eu acho que eu também. Se eu puder, eu vou ficar. Gente, e aí, se vocês pudessem pensar, então, em toda essa experiência que vocês estão tendo e tal, como que vocês diriam pra alguém que tá pensando em fazer o que vocês estão fazendo? Qual que seria a dica? O que vocês falariam para pessoas que com certeza estão aí nessa fase dos 30 mais, que estão querendo aí mudar de vida, ter uma nova oportunidade e, sei lá, embarcar aí num lugar de novas fronteiras mesmo, literalmente no caso. O que vocês diriam? Tá. É um baita investimento. Mas se a pessoa não estiver disposta a pegar tudo que aprendeu, todo o orgulho que teve na vida e colocar numa sacola, para não dizer outra coisa, colocar numa sacola e virar imigrante e virar abaixo de cidadão, viver fora não é opção. Aqui a gente coloca, logo que chega, tem toda essa oportunidade, tem toda a questão do pessoal ser amigável, tem a questão de você ser um imigrante, de você ser um Zé Ninguém num país que não é o seu. E não importa se você morava em São Paulo ou se você morava em São Paulo na Paulista ou qualquer coisa. Aqui você é só mais... Então, chegar com essa humildade de dizer, eu vou recomeçar. E o recomeçar tem muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender. E muito sapo para engolir. Eu acho que é essa palavra. Muito sapo para engolir. De às vezes falar, eu não destruo a vida dessa pessoa porque agora eu não tenho nem vocabulário. Eu não consigo nem responder porque eu não sei falar. Não sei nem como que é essa palavra em inglês. Eu queria mandar ele pro quinto dos infernos, mas eu não estudei isso ainda. Então você sorri e continua. Bem, e você, Ká, o que você diria aí? Eu acho que, concordo 100% com o El. Humildade, primeiramente. Difícil falar, viu? Porque, assim, eu acho que quanto mais jovem você fizer essa decisão, é melhor. Sabe? Porque eu percebi que
eu cheguei na hora certa, mas talvez se eu tivesse esperado mais 1 ano, 2 anos, talvez eu estaria com 32, talvez eu já não teria a mesma paciência, talvez eu já não teria a mesma disposição que eu tive de fazer uma faculdade. Cara, eu tava na minha 3ª faculdade, sabe? Eu tava com meninas de 18 anos que tipo assim, ai, o meu namorado, acho que ele vai casar comigo. Gente, é impagável. Pena que vocês não puderam ver a cara de Carol agora. Tipo assim, gente, tenho tanto pra fazer. Tipo, oi, eu tenho 30 anos. Mas já julgando, né, amiga? Eu tenho 30 anos, vai viver sua vida, meu amor, vai, entendeu? Tipo assim, eu já tava no college com pouca paciência, mas eu, pelo menos assim, eu consegui passar por isso, entendeu? E eu sou grata que eu não deixei pra ir mais tarde. Então, quanto mais cedo pensar, quanto menos vínculo você tiver no Brasil, menos coisas pra preocupar, menos responsabilidade, menos problemas de saúde, por exemplo. É mais fácil a adaptação, entendeu? Tem meninas aqui que vieram com 20, 22 anos do Brasil. E, cara, é óbvio que essas pessoas não precisam de plano de saúde, não precisam de ir num walk-in clinic pra, né, que é tipo, você chega e vai no médico, você precisa. E agora, já na minha idade, né, eu já vou fazer 33. Então aí, minha preocupação é outra, sabe? Eu preciso me exercitar, comer bem, meditar, eu não posso passar estresse, porque qualquer coisa ataca o estômago, aí dá dor de cabeça, aí não sei o que, ambulância, entendeu? E aí é dinheiro que sai do bolso, é isso que acontece, não sei o quê. Então, assim, acho que quanto mais cedo, melhor. Mas também acho que nunca é tarde. Acho que não dá pra gente falar, né? Nunca é tarde, mas saiba que vai passar por esses perrengues, como o El falou. Você tem que abaixar a cabeça, você tem que ser humilde, você tem que ser aberto a novas oportunidades, a uma nova cultura, novos jeitos e se sujeitar a morar num lugar bem inferior no começo. Você não vai chegar aqui e vai sair ostentando. Demora um tempo até você se estabilizar, até você começar a ganhar o dinheiro e ter o poder de compra. Até você ter um carro, até você poder falar, não, porque assim, quando eu cheguei, eu tava numa situação que às vezes eu via minhas amigas, assim, até brasileira, tinha uma amiga brasileira, que ela falou pra mim, eu tenho casa no Brasil, eu tenho carro, eu tinha empregada no Brasil. Eu falo, nossa, mas que vida que você tinha? Porque, assim, eu não tinha essa vida, né? Mas, enfim, a vida dela, com certeza, ela veio muito mais confortável que eu. Eu vim com o dinheiro contado, entendeu? Então, assim, dá pra fazer isso, mas se a pessoa tem uma situação financeira melhor, que ela não vai passar perrengue, perfeito. Entendeu? Às vezes não é a realidade de todo mundo. Não é mesmo. Até a minha irmã, né, ela também tá morando agora fora, e ela falou, né, esses dias, quem chegou aqui sou eu, né? Quem está no país da pessoa sou eu. Então não adianta eu ficar muito nervosa, brava com as coisas que não saíram muito como eu esperava, ou não consigo comer a alimentação que eu fazia no Brasil, porque ela é super fitness, né? Não come nada errado. E aí chegou lá, ela foi pra Orlando, tipo assim, só é muito glúten, é muito tudo, né? Então ela falou assim, eu que tenho que me adaptar, e não adianta. Ai, gente, esse papo tá maravilhoso, foi incrível falar com vocês. E só pra terminar também com aquele clichêzão, que horas são aí no país de vocês? Aqui no Brasil agora, são 1h08 da tarde. E aí em Dublin, 17h08. E aí, Carol? 12h08. Eu tô mais perto do Brasil. Carol tá 1 horinha a menos. E o El 4 horas. Pra frente. 4 pra frente. Então, vou aproveitar também esse momento, agradecer muito a disponibilidade de vocês, dizer que eu tô morrendo de saudade. A Carol vi mais, né, recentemente, mas vocês são pessoas maravilhosas, incríveis, e que bom que vocês estão dando certo, que bom que vocês conseguiram poder visitá-los, e vai ser maravilhoso, vai ser incrível, porque vocês realizaram o sonho de vocês, ou descobriram um novo sonho, como o El, né, descobriu um novo sonho de morar fora, e eu tenho uma grande admiração pra vocês, né. E pra aproveitar então, falem as redes sociais de vocês, falem aí sobre vocês, o Instagram de vocês, né? O meu Instagram é o El Tavares, W-E-L, Tavares, um L só. Tem algumas pessoas que me perguntaram, tô indo pra Irlanda, como que é? Mas fico feliz de responder e de dar as estratégias. A primeira delas, Dublin tem bastante brasileiro, não se junte com brasileiros. Fala
começa por aí. Não, não sei se é o momento certo, mas se você quer morar num país ou fazer intercâmbio, por que raios você vai conversar a sua língua, comer a comida do seu país e viver com as pessoas somente do seu país? Você tem que estar disponível a recomeçar mesmo. Então, a primeira dica, fica a dica no final, mas Instagram, tô esperando. O meu é @Caroline Molina Eyebrows. E vou deixar o mesmo conselho do El para quem vier pro Canadá também. Não se junta com brasileiro. Tem muito brasileiro aqui. A gente tem um grupo brasileiro, sim, só que é um grupo bem pequeno. Mas se você principalmente tá querendo aprender inglês, quer realmente ficar... como é que é a palavra em português? Merge to the culture. Imergir na cultura. Imergir na cultura, é isso mesmo. Maravilhosos, eu amo. Você viu, né? Traduzem, eles me ajudam. Deu um bug aqui. De você imergir na cultura mesmo, aprender a língua, você tem que se juntar com eles. Faça amizade com pessoas de outros países. Se canadense não tiver oportunidade, vai com outras pessoas mesmo, mas tenta se juntar o menos com brasileiro. Porque brasileiro com brasileiro, sabe o que acontece? Só sai reclamação e só sai... Lamentações. Eu amo a sinceridade. E aí, não é isso. Ainda de quebra não aprende a língua, né, amiga? Aí a pessoa faz inglês uma vez por semana, acha que vai aprender. Não vai aprender, querida. Não vai. Não vai. Eu tenho amiga brasileira, vou te falar, que já faz 4 anos que tá aqui, mais tempo que eu, e não fala uma palavra de inglês. Meu Deus. Então, assim, tem como você morar no país e não falar a língua, se você se juntar com os brasileiros. Pronto. Gente, fica essas diquinhas desses maravilhosos. E, gente, eu amei, foi incrível. Eu amei. E pra você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem. Grande beijo!